E nesta noite será com o irmão José Correia. Ele que vai ser o vaso que Deus vai usar nesta noite. E creio que, como todas as vezes o Espírito Santo tem usado ele, nesta noite não vai ser diferente. Porque o Espírito Santo está aqui para usar. Cada instrumento que subir aqui, porque cada homem que é chamado por Deus e é comissionado é um instrumento na mão de Deus, é um vaso que Deus escolheu para usar. E nesta noite quem Deus viu foi o irmão José Correia. Então, bem-vindo à plataforma com toda a liberdade no Espírito para trazer o recado de Deus. Only believe, only believe. Somente crer, irmãos. Você que está aí pela internet, cada palavra que for pregada, toma como Deus falando com você, te ajudando a te levantar, te ajudando a você receber mais de Deus. Somente creia e confia. Boa noite com Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Ele já tem nos abençoado através dos hinos, através da oração que foi feita no início. E eu acredito que Ele continuará nos abençoando durante esses poucos minutos que vamos ter. Graças seja a Deus. Boa noite aos irmãos, todos vocês que estão nos acompanhando através da internet. Que o Senhor Jesus te abençoe. E nós vamos ser abençoados nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. É muito bom, né, poder estar aqui mais uma vez. Nós estamos no melhor lugar do mundo. Amém. Aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de pedir a vocês que se colocassem de pé para nós lermos a palavra de Deus. Nós vamos ler em São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Nós vamos meditar um pouquinho a parábola do rico e do Lázaro. Nós vamos meditar um pouquinho neste capítulo. Glória a Deus. São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Amém? Então vamos ler o versículo 19 e o 20 com vocês de pé. Depois nós vamos talvez continuar, mas vocês já assentados. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graça pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas, ó Pai. Tudo que o Senhor fez em benefício de cada um de nós, Pai. Agora ajuda-nos, Senhor, mais esse pouquinho, Senhor, de tempo. Fala conosco, Pai, através da sua palavra. Ajuda cada um de nós, ó Pai. Alimenta-nos com sua palavra, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada, esplendidamente. Vida boa, né? Vida tranquila, uma vida sossegada,
Quantos não desejam uma vida dessa hoje, né? Pensam muito na riqueza, muito no dinheiro, na fama. Às vezes, falta o alimento, fica preocupado, questionando, mas se eu pudesse ser rico, se eu conseguisse ter milhões. Mas nós sabemos, melhor de tudo é Jesus na nossa vida. Amém. Havia também esse homem, né? Pobrezinho, mendigo, cheio de chagas, lepra, os cães lambiam suas feridas. Na porta daquele homem, sem nada para comer, não tinha nada, pobrezinho. Às vezes nós vemos pessoas mendigando, passando perto de nós. Nós olhamos até com um olhar de desprezo por aquele homem ou por aquela mulher, mas nós nunca deveríamos fazer isso. Nós deveríamos se compadecer daquela pessoa. O amor de Deus tem que estar no nosso coração para que nós possamos sentir amor por uma pessoa dessa. Mas esse mendigo ficava ali na porta da casa daquele homem rico. Nada. Comendo das migalhas que caíam da sua mesa. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Aqui está a diferença. No mesmo versículo nós vamos ver aqui, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Compensa ser até um mendigo, se for para ganhar a vida eterna. Se for para herdar a vida eterna, é preferido ser um mendigo aqui na terra. E morreu também o rico e foi sepultado. Há diferença. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, mas o rico foi para onde? Sepultado. Unicamente que a Bíblia registra, ele foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Que coisa triste, irmãos. Coisa triste, viver um tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Que situação! Que hora de nós entrar em desespero para escapar dessa situação. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é o consolo, e agora este é consolado, e tu é atormentado. Aí está a grande diferença de um homem que serve a Deus de verdade e um homem que não serve a Deus. Esse rico e Lázaro é o mesmo mancebo de qualidade, é o mesmo homem que foi encontrar ali com Jesus, encontrou ali com Jesus em São Marcos, nós podemos ver isso. Capítulo 10, versículo 17 diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele. Esse mesmo homem se ajoelhou diante dele, de Jesus, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus sempre tem as instruções. Obedece quem quiser. Obedece quem quiser. Quem quiser escapar do inferno, obedeça a palavra de Deus.
Quer escapar das chamas de fogo? Obedeça a palavra de Deus. Não quer ficar atormentado? Obedeça a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a obedecer. Nós temos livre arbítrio para obedecer ou para desobedecer. É verdade. Mas só que aquele homem, quando estava lá do outro lado, ele disse para Abraão: eu tenho 5 irmãos. Mande que alguém vá até lá. Vai até lá na casa dos meus irmãos e avisa eles, para que eles ouçam e não venham para cá, como eu estou sofrendo. Que coisa, não? Abraão disse: lá tem Moisés, lá tem os profetas, tem a palavra de Deus lá, sendo pregada. Mas eles não vão crer. Se um ressuscitar e for lá e der o aviso, ele vai crer. Falou: não, Abraão disse: não, se eles não podem crer nos profetas, vai crer numa pessoa que ressuscitou, numa ressurreição de mortos? Então a incredulidade, de qualquer maneira, estava ali. É pela graça, é pela misericórdia. Aleluia! Nós temos que aproveitar as oportunidades que é nos dado. Oh, glória a Deus! Aleluia. Profeta de Deus, na mensagem É a Sua Vida Digna do Evangelho, no parágrafo 243 em diante, ele diz assim, profeta de Deus pregando: vamos comparar algo em tempo, uma vida digna. Vamos comparar a vida do santo Paulo e do jovem mancebo rico. A mesma luz derrubou ambos os homens. Ambos tiveram o mesmo convite de Jesus Cristo. Ambos tiveram o mesmo convite. Jesus convida a todos. Isto é correto. Ambos eram bem treinados nas Escrituras. Ambos eram teólogos. Recordem, Jesus disse ao pequeno e rico mancebo: guarda os mandamentos. Ele disse: tenho feito isso desde a minha juventude. Ele era um homem treinado. O mesmo era São Paulo. Ambos eram bem treinados nas Escrituras, mas ambos tinham a palavra. Um tinha de um conhecimento e o outro tinha em si um germe da vida. Amém. Aleluia. Um tinha só o conhecimento, mas o outro tinha o germe da vida. A semente estava lá dentro do seu coração. Isso é a diferença. É a diferença de uma pessoa que ouve a palavra e daquele que ouve a palavra e deixa a palavra de Deus descer no profundo do seu coração. Quando aquela luz brilhou na frente de Paulo, ele disse: Senhor, quem és tu? Disse: eu sou Jesus. Então aqui estou. Ele estava pronto. A luz atingiu ambos os homens. Um germinou e o outro não. Aí está o germe da vida. Esta é a maneira que é hoje a igreja espiritual e a igreja natural. O homem rico tinha suas desculpas. Às vezes nós encontramos tantas desculpas para tantas coisas. Ele não podia fazê-lo, ele estava muito ocupado com vários amigos do mundo. Essa preocupação
nós devemos estar preocupados com Ele. É Ele que vai nos levar no arrebatamento. É Ele que vai nos dar saúde. É Ele que vai nos dar tudo que nós precisamos. Ele não queria parar de se associar. Este é o problema com muitas pessoas hoje. Você pensa, porque você pertence a uma loja, você simplesmente não poderia abandonar aquela fraternidade. Todos eles bebem e fazem coisas assim, e fazem isto, correto? Siga em frente, diz o profeta, siga em frente com isto. Nada contra a loja, nada contra a igreja, eu estou falando a respeito de você. Vê? Nada contra aquilo, pois 6 de uma meia dúzia de outro, eu simplesmente tive que dizer que a igreja não era nada a não ser uma loja. A denominação, se elas negam a palavra de Deus, então se nega a palavra de Deus, ela é simplesmente uma loja, diz o profeta. Observe, o jovem rico teve suas desculpas, embora ele nunca abandonasse o seu testemunho. Nós encontramos que ele tinha grandes negócios, ele tinha conhecimento, ele chegou até um certo ponto que cresceu muito, até que ele teve que construir novos celeiros para colocar suas coisas. E quando ele morreu, aí vem o problema. É quando nós morremos. Quando ele morreu, e algum solteirão com seu colarinho virado pregou em seu funeral. Aí vem. No funeral, daí todo mundo é bonzinho. No funeral, todo mundo é santo. O padre vai lá e faz aquela missa de corpo presente, né? E já diz que está salvo. Mas não vê o que a pessoa fez lá atrás, se ele consertou sua vida, se ele aceitou a Jesus, se ele pediu perdão dos seus pecados, se ele teve uma vida correta com Deus. Depois de morto, faz ali aquela missa e diz: você já está salvo. Mas não foi assim com esse homem rico. O profeta pregando aqui, sem dúvida. E quando ele fez, ele deve ter dito, pastor lá, né? Eles colocaram a bandeira no meio do mastro e disseram: nosso querido, amado irmão, o prefeito dessa cidade está agora nos braços, o prefeito desta cidade está agora nos braços do Todo-Poderoso, porque ele era um grande membro da igreja. Ele fez isto, aquilo e aquilo outro. E a Bíblia diz: no inferno ele levantou seus olhos estando em tormenta. Os homens dizem: ele está no céu. A Bíblia diz: ele está no inferno. Recordem? Ele ainda continuava com a sua declaração. No inferno, ele viu Lázaro no seio de Abraão e ele disse: pai, Abraão, manda Lázaro aqui. E continuou a chamar de seu pai. Vem. Ele tomou seu conhecimento e foi para uma igreja intelectual com a luz. Com a luz o atingiu. Quando a luz o atingiu, ele o rejeitou. Quando Jesus teve aquele encontro com ele e disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele rejeitou a Jesus. É a luz que chegou ali naquela hora. Se aquilo não é a inclinação moderna da igreja hoje, eu não conheço isto. Não importa o que Deus faça brilhar em seus caminhos, a coluna de fogo, ou seja o que for, eles continuam com seus conhecimentos. Eles podem explicar isto e irem a um grupo intelectual. Porém, um encontro social. 249.
Mas Paulo já estava nos encontros sociais com grandes conhecimentos. Um grande aluno de Gamaliel, foi a mão direita para o sumo sacerdote, de tal maneira que ele foi até o sacerdote e recebeu ordens para colocar todos aqueles santos roladores na cadeia. Mas quando a luz, que é Jesus, atravessou o seu caminho, ele viu que aquela mesma coluna de fogo que guiou a Israel através do deserto era Jesus Cristo. E ele abandonou todos que ele sempre conheceu. Ele abandonou todos os que ele sempre conheceu. Ele veio à vida. Teve que haver uma grande renúncia. O apóstolo Paulo renunciou tudo para ficar com Jesus. Mas o problema hoje é que nós queremos ficar com Jesus, mas nós não queremos renunciar às coisas do mundo. Nós queremos as duas coisas. Nós queremos tanto as coisas boas de Deus, como as coisas boas terrenas, materiais, diabólicas. Mas isso não é impossível. Não tem como isso acontecer. Ou nós ficamos com uma coisa ou ficamos com a outra. Ou nós tomamos partido para a direita ou para a esquerda. Ou nós ficamos com Jesus ou ficamos sem Jesus. Nós não podemos andar nos dois caminhos. Poderia você chamar a vida daquele homem rico uma vida digna do evangelho que ele ouviu? Poderia você chamar a vida daquele homem rico uma vida digna do evangelho que ele ouviu? Embora ele fosse um crente, poderia você chamar aquele tipo de vida entre os intelectuais e as festas, naquela noite lá em cima? Enquanto o sol se inclinava, brindando, e talvez algum sacerdote dizendo uma oração lá em cima, no topo, ele tinha festa, e um mendigo deitado no seu portão, lá embaixo. E ele brindava e falava a respeito de sua grande fé que ele tinha em seu Deus, em Deus. E antes da luz do sol, na manhã seguinte, antes que o sol pudesse nascer, ele estava no inferno. Isto é certo, aí estão os intelectuais. Que Deus possa nos ajudar. Mas Paulo, agora falando do Paulo, mas Paulo, quando a luz derrubou, vamos comparar sua vida e veremos se é digna o que aconteceu. Quando Paulo e a luz o atingiu, ele abandonou tudo o seu conhecimento. Ele abandonou tudo o seu conhecimento. Ele se afastou daquele grupo intelectual e andou no Espírito de Jesus Cristo. Andou no Espírito de Jesus Cristo. É o que nós temos que fazer. É o que nós temos. Todos nós. Se nós quisermos seguir a Jesus. Se nós quisermos estar no arrebatamento. Seguiu. Andou no Espírito de Jesus Cristo. O profeta diz, glória a Deus, mas tão inteligente como ele era, nem mesmo usou grandes palavras. Quando ele saiu dentre os coríntios, disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, e nem com palavras persuasivas, porque colocaria fé naquilo. Mas eu venho em simplicidade. A palavra de Deus é pregada em simplicidade. Deus nunca escolheu um intelectual para trazer a palavra.
Deus nunca escolheu profetas muito estudados para trazer a palavra, para guiar o povo. Deus sempre tem escolhido os analfabetos, aqueles que não têm nada. Desde o Antigo Testamento, até a vida do irmão Branham. O Branham era um homem pobre, nasceu numa família pobre, pai pobre, mãe pobre. E Deus escolheu este homem para trazer esta mensagem para nós. Aleluia! Eu venho em simplicidade. Mas isso aqui que é importante. Eu venho em simplicidade no poder do quê? No poder da ressurreição de Jesus Cristo. Para que a vossa fé estivesse lá. Há uma vida. Observe isto. Ele nunca usou sua educação, ele nunca andou com um grupo intelectual, ele andou no Espírito de Cristo. Humildade, obedecendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus, quando ela era muito contrária aos seus credos, mas Paulo viu a luz e andou nela. Não basta nós ver a luz. Nós temos que andar na luz. Andou nela. Não é correto? Perguntando o profeta. Deixando a vida de Cristo refletir Jesus Cristo para a era a qual ele vivia, para que o povo pudesse ver o Espírito de Deus nele. Aleluia! Os humildes creram. Tanto nisto que eles até quiseram trazer os seus lenços, eles tocavam em seu corpo, e eles creram, tanto nisto, ele era tal a representação de Jesus onde ele tocava, eles criam e eram abençoados. Você quer ser abençoado nessa noite? Toque em Jesus Cristo pela fé. É o que temos que fazer, deixar a nossa fé fluir. Através da palavra. Através da Bíblia. Para que nós possamos receber as bênçãos, receber a cura. Se nós não conseguir fazer isso, nós não vamos receber. Nós não vamos conseguir receber as bênçãos, receber aquilo que Deus... Porque Deus tem tantas coisas prometidas para nós. Depende de nós. Depende de mim. Depende de você, depende de todos nós, para receber essas bênçãos, receber essa cura. Tudo isso é nosso. E nós sentimos alegres, satisfeitos, felizes, quando nós pegamos a Bíblia para ler, pegamos a mensagem para ler. Há uma alegria que toma nossos corações. O cristão, ele sempre é um homem alegre, é uma mulher alegre, é uma criança alegre, é o povo alegre. Nós não podemos ser aquele homem triste, aquela mulher triste. É lógico que vem os problemas, vem as lutas, vem as dificuldades, vem às vezes as doenças, mas mesmo na doença, dê glória a Deus. Mesmo nas dificuldades, dê glória a Deus. Saiba que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida, para dar vida e vida com abundância, diz a palavra. Vida eterna, pense nisso, é pouca coisa vida eterna? Não, é muita coisa. Então isso é motivo de você saltar, de você regozijar, mas isso tem que descer no coração, porque se ela estiver somente na mente, nós não vamos sentir nada. Mas quando essa palavra desce no seu coração, você vai se sentir feliz. Profeta de Deus, na mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado, parágrafo 33, ele diz assim, do 33 até o 36, ele diz assim:
Eu acostumava vir a uma velha fonte de água para beber, uma velha fonte para beber. E todas as vezes que eu bebia daquela velha fonte, eu percebia que um dia sentei e conversei com ela. O profeta de Deus conversando com aquela fonte. Estava tão feliz e pulando e borbulhando. Aquela fonte, irmãos, pulando, borbulhando ali. O profeta falou, mas por que essa fonte é tão feliz? Daí o profeta, eu disse, gostaria de saber o que faz esta fonte ser tão feliz o tempo todo. Eu gostaria de saber por que ela fica borbulhando ali. Olhei para ela e pensei, agora, se você pudesse falar, gostaria de te fazer algumas perguntas. Por que você está tão feliz? Você está feliz porque eu bebo de ti? Se ela pudesse falar, o profeta fazendo o quadro, né? Se ela pudesse falar, ela diria não. Eu disse, talvez esteja feliz porque os veados, os ursos bebem de ti. Ela diria não. Bem, o que te faz borbulhar o tempo todo? E se ela pudesse falar, ela diria, bem, irmão Brana, não sou eu que borbulho. É algo atrás de mim, me empurrando e fazendo me borbulhar. Algo atrás daquela fonte. É algo atrás daquela fonte que estava ali borbulhando, fazendo com que ela borbulhasse. Mas tem que ter algo para fazer essa fonte borbulhar. Tem que ter algo. E essa fonte tinha. No 34 o profeta diz assim, e isso é o que é uma reunião do Espírito Santo à moda antiga. É isso que é, irmãos. Uma reunião à moda antiga. Não são eles gritando. É o poder de Deus movendo-se neles. Às vezes não é a gritaria, não é tanto gritar, não é. Às vezes grito não resolve. Às vezes falar baixinho com Deus, conversar com Ele, dizer, Deus, tenha piedade de mim, ajuda eu não estou conseguindo vencer as lutas, eu não estou conseguindo resolver esse problema, eu tenho tantas dificuldades, ajuda eu. E Ele vai conversando, Ele vai movendo o seu coração, Ele vai movendo nossas vidas. E você começa a borbulhar, você começa a sentir uma alegria profunda. E Deus vai derramando do seu Espírito Santo nas suas vidas. Quando vê, você está igual a esta fonte. Você está borbulhando como ela. Você está alegre como esta fonte. Você está feliz como esta fonte. E isso é o que é em uma reunião do Espírito Santo à moda antiga. Não são eles gritando o poder de Deus movendo-se neles, borbulhando, empurrando para fora os poderes do Deus vivo, a maneira provida por Deus de fornecer água. É a maneira provida por Deus de fornecer água. Deus já providenciou isso. Deus providenciou que essa fonte borbulhasse para poder produzir água. Ele sempre teve uma maneira de lidar. Ele tem uma maneira hoje de lidar com o indivíduo. Às vezes, se você não quer ouvi-lo, Ele permite o diabo fazer algo com você para que ele possa trazê-lo
até mesmo deitá-lo de costa. Que terrível, né? Às vezes nós somos teimosos. Vamos teimando. De repente cai uma doença, uma enfermidade, e nós caímos de costa. E ficamos olhando para cima, o único jeito, porque quando nós estamos com saúde, nós queremos olhar só para baixo. Nós não lembramos de olhar e agradecer a Deus, olhar para o céu e dizer: Deus, obrigado. Vamos fazer isso todos os dias. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Se você não quer ouvi-lo, Ele permite o diabo fazer com que você para que ele possa trazê-lo, até mesmo deitá-lo de costa. Às vezes para que você tenha que olhar para cima. Essa é a maneira provida por Deus de fazer isso, muitas vezes. A maneira provida por Deus no jardim do Éden, quando o homem pecou, e quando Deus viu que o homem tinha pecado. Que quadro horrível foi quando o homem se separou do seu Criador. Quanta gente está se separando de Deus. Simplesmente a própria atenção do homem, assim que ele percebeu que havia perdido sua comunhão com seu Criador, em vez de sair e confessar que estava errado, ele fugiu e se escondeu. É assim que os homens ainda fazem. Em vez de sair e confessar que está errado, sai correndo e se escondem. E eles ainda fazem isso. Isso está no homem. Em vez de nós chegar na presença de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, nós fugimos da presença de Deus. Nós fazemos como Jonas, fugindo, sempre procurando um jeito de fugir. Então Deus subiu e desceu no jardim chamando: Adão, Adão, onde estás, Adão? Deveria ser Adão clamando: Pai, onde estás? Onde estás, Pai? Mas não era, foi o contrário, foi Deus chamando por Adão. Quero chegar a ti e consertar as coisas. Quero chegar a ti e consertar as coisas, meu filho, minha filha. Você não pode ficar nessa situação que vocês estão. Eu quero que consertar isso. Isso tem que ser consertado. E essa noite nós vamos consertar aquilo que está desconsertado. Nós viemos aqui para fazer um conserto com Deus nessa noite. Consertar nossa vida, pedir perdão dos nossos pecados. Estar preparado para o arrebatamento, estar com nossas vidas dignas do Evangelho, estar com a nossa vida preparada para não ir parar no tormento, como aquele rico foi. Às vezes nós somos muito ricos, mas não dinheiro, rico de tantas coisas mundanas. Nós trazemos tanto bagulho dentro dos nossos corações, rico de pecados. Mas Deus quer que nós nos libertamos disso nessa noite. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Nós vamos entrar agora no período da oração. E Deus vai te abençoar, já tem te abençoado. Deus vai te curar, Deus vai te salvar, Deus vai perdoar os seus pecados, os meus pecados. Depende de você, depende de nós agora. Ele está prontinho para nos ajudar. Nome de Jesus Cristo, amém. Nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Antes da oração, irmãos, queria convidar a irmã Jéssica, se ela pode cantar um hino para nós. Nós vamos entrar no período de oração com este hino que a irmã Jéssica vai ofertar a Deus, e é uma mensagem para você, para mim também. Irmãos, não preciso de acrescentar nada. Deus falou. Deus falou. Você vai agradecer. Vai agradecer. E tomar uma posição na tua vida e dizer: eu não quero ser como este rico. Eu quero ser como esse mendigo. O mendigo não tinha nada, mas tinha Jesus.
Tinha um céu esperando anjos para levar ele embora. O rico tinha tudo aqui na terra. Amigos, tudo a favor dele. Mas era mais pobre, espiritualmente falando, de espírito, de alma, do que aquele mendigo. Foi parar lá no inferno, no tormento. A escolha é nossa, ouvimos aqui. Livre-arbítrio para escolher. Você está diante de escolher o lado certo e o lado errado. Vamos ouvir. Os problemas daqui do outro lado não tem. Do outro lado não existe mais dor. Aleluia! E ninguém sem amor. Do outro lado não tem. De Deus, do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu, do outro lado vai ser tão diferente. Divisões entre crentes, do outro lado não tem. Do outro lado, as denominações, seus princípios padrões, do outro lado não tem. De Deus, do